Levanta a mão aqui, quem no começo da carreira, no começo da primeira decisão, seja você, estando você aí nesse momento ou não, ficou com receio do que as pessoas iriam dizer, ficou com receio de aparecer, ficou com receio de falar. Levanta a mão. Tamo junto? Essa foi minha jornada também. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Como que você vai aumentar essa confiança aí, aparecer, dar as caras gradativamente, respeitando o seu tempo. Porque aqui ninguém nasce sabendo fazer super comunicações, não. A gente aprende. Vamos lá. Primeira coisa, respeite o seu momento. Não tô aqui pra falar, olha, faz isso, faz aquilo, vai, cria coragem, para de pensar no que os outros vão pensar. Não, a gente precisa respeitar o nosso momento. Se por acaso você, só de pensar em gravar um stories no Instagram, fica super nervoso, super nervosa, fala assim, não vai ficar bom. Ou se por acaso você grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga. Sempre. Não tem como eu virar pra você e falar assim, ó, se enche de coragem, vai lá e faz. Não, porque a vida não é assim, gente. A gente precisa respeitar a nossa individualidade. Então, o primeiro ponto é respeitar o seu momento. E daí a gente começa a fazer um trabalho gradativo. A primeira coisa que a gente vai fazer é se familiarizar com o fato de gravar um story, de gravar um vídeo. E para isso a gente começa sem aparecer. Às vezes, sem até falar, a gente vai testar a primeira ferramenta, testar o processo de edição, tá? E daí o que você pode fazer? Você pode fazer um Reels com post-it, né? Então, escrevendo, você pega a caneta, escreve, coloca a câmera e grava aquilo. Ou então você pede para alguém que fala muito bem ler um texto seu e daí você posta aquilo, você começa a se familiarizar primeiro com a ferramenta. Por mais que a gente não deva se importar com a opinião alheia, colocar esses vídeos, começar, vai fazer com que as curtidas comecem a chegar, com que os comentários comecem a chegar, e isso vai começar cada vez mais a te colocar aí no ambiente um pouquinho mais tranquilo. E daí a gente dá o próximo passo. O próximo passo a gente vai começar somente com a nossa voz. Então você grava um livro e fala, olha, esse daqui é um livro que eu gosto muito, esse daqui é um outro livro que eu gosto muito, porque a gente começa a entender como que funciona essa parte, novamente a gente vai postar e esperar aí o retorno acontecer. O próximo passo, aí sim, a gente começa a aparecer, e mesmo assim a gente aparece rapidinho. E um ponto que me ensinaram, que eu acho que é muito interessante, é a gente falar sobre aquilo que a gente tem muita certeza. Falar sobre você é um ponto muito interessante para começar, porque você não precisa ter uma autoridade absurda, ou melhor, você é a autoridade no assunto, você. Então falar sobre seus gostos, falar sobre aquilo que você está fazendo, falar sobre a sua jornada vai te trazer um pouquinho mais de tranquilidade. E depois sim, aí a gente começa a tentar explorar. E para encerrar essa jornada, a gente precisa trabalhar muita coisa internamente. Não adianta você seguir aqui esse script, faz isso, depois faz aquilo, esse checklist, né? Faz A, faz B, faz C, e daí você vai chegar aqui no D, muito mais segurança, você continua fazendo e aos poucos você vai pegar o jeito. Sem trabalhar as questões internas que nós carregamos, né? A gente carrega muito esse peso de medo de crítica, medo do que vão falar, medo de parecer ridícula, medo de ser taxada como influenciador, como blogueirinha. A gente carrega esses receios, né? E por mais que a gente tenha que respeitar o momento que nós estamos, para de fato começar a entender que é uma caminhada, a gente precisa aprender a se fortalecer. E o primeiro ponto que eu trago aqui para você trabalhar ao longo dessa jornada é entender que nós estamos preocupados somente com nós mesmos. A gente foca a nossa vida, a gente pensa na nossa vida 95% do tempo. Isso significa que o medo da crítica, que você acha que vai vir ou não, talvez nem chegue até você, porque as pessoas estão preocupadas com a jornada delas. Tenham isso em mente, porque a gente precisa se livrar desse medo de crítica. E quando a gente se livra desse medo de crítica e a gente ressignifica, né? Eu tenho muito essa ideia, tudo aquilo que eu sinto que eu preciso trabalhar, que eu tenho muitas falhas, como qualquer ser humano, eu tento ressignificar.
né? Então, se eu começo a entender que se eu for lá e me expor, contar um pouco da história, talvez eu ajude alguém que está passando pelos mesmos problemas que eu, talvez essa pessoa se sensibilize, se for uma pessoa só, valeu passar por toda a vergonha. E a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente decide também onde que você quer chegar, então eu quero ser um escritor de sucesso, eu quero viver da minha escrita, eu quero largar tal trabalho e começar a fazer isso para viver. A gente já tem um direcionamento e a gente precisa se blindar de toda e qualquer opinião alheia e seguir. Lógico, existem críticos construtivos que sabem muito bem o momento e como nos apresentar essas críticas. E eles sim precisam ter um espaço muito especial ao longo da nossa jornada. São pessoas que torcem pela nossa carreira, são pessoas que vão nos acompanhar e você pode inclusive pedir ajuda. Pede ajuda. Antes de você esperar a opinião chegar até você, vai lá e fala: olha, postei um stories, eu tava muito nervoso, eu queria que você visse e eu queria que você me desse uma dica, desse uma orientação, se ficou bom, se não ficou, onde que eu tenho que melhorar. Quando você encontrar um crítico construtivo, eu tenho certeza que ele vai chegar aí pra você com uma lógica. Chegar e falar assim: olha, ficou bom, mas no próximo tenta falar um pouco mais devagar, no próximo tenta mexer as mãos, enfim, vai dar alguma orientação. Ele não vai chegar nunca pra você e falar assim: ficou péssimo, não faz mais isso. Então procure aí, se blinde das pessoas que você precisa se blindar, entenda que cada pessoa foca 95% nela mesma e carrega aí ao longo da sua jornada críticos construtivos que vão de fato colocar aquele trampolim para que você dê o impulso e alcance cada vez mais o seu sonho. E é isso aí.